conosco às 7h50. Dá pra falar 8? Dá pra falar 8 já, né? Faltam 20 segundos. Às 8 horas da manhã, a Beatriz Ferretti para falar sobre a eleição no Uruguai. A esquerda volta ao poder com a vitória do candidato apoiado por Pepe Mujica. Aliás, o Mujica, ele é um cara com os pés fincados na realidade, né, Beatriz? Ele já tem certa idade, está enfrentando um câncer grave e não usou meias palavras quando descreveu o papel dele nessa última eleição, né? Aliás, a última eleição foi como ele definiu essa eleição. Bom dia para você. Até porque a próxima, só daqui a 5 anos, o Pepe Mujica tá com 89 anos e com a saúde bem debilitada, né? E aí ele falou, em conversa com eleitores, lá, jornalistas, que o futuro dele é o cemitério. Só que mesmo assim ele tá preocupado com o futuro dos jovens e por isso fez questão de votar. Bom dia, Megali, Sheila, Carla. É pesado, né? É pesado, mas... Cara, é isso, né? Ele tá em contato com a realidade. Eu me lembro do meu avô, quando começou a ficar doente, uma vez virou pra mim e falou, Guila, me chamava assim, né? Eu tô morrendo. E eu fiquei chocado. Que isso, vô? E de fato ele tava mesmo, né? Acho que 2 anos depois ele foi embora. E o Mujica tem muita condição, né? Da condição. Tem muita noção da condição dele, né? Ele fala abertamente sobre isso, né? Ele que tá enfrentando um câncer no esôfago. E chegou a também dar outras declarações falando que a doença acabou com a vida dele. Então ele brinca, né, dizendo isso, que o futuro dele é o cemitério. Mas ele foi votar, apoiou o Yamandu Orsi, que foi o candidato eleito para presidente do Uruguai, né? Ele foi um dos primeiros a votar, aliás, o Pepe Mujica, bem no comecinho da manhã, já estava lá numa zona eleitoral em Montevidéu, e aí conversou com os jornalistas, estava ali usando bengala, né, mas fez questão de exercer o seu papel também como cidadão. Mujica, que foi presidente entre 2010 e 2015 no Uruguai e é até hoje uma das principais lideranças políticas, né, no país, é inevitável, e é da coalizão da esquerda Frente Ampla, né, que agora volta ao poder com o Yamandu Orsi depois de 5 anos, né? O último presidente da coalizão tinha sido o Tabaré Vázquez, que morreu, aliás, em 2020. Aí chegou o Lacalle Pou, que é de centro-direita. O Lacalle Pou fez um apoio mais discreto ao candidato Álvaro Delgado, que saiu derrotado nesse segundo turno, porque pela legislação eleitoral uruguaia não é permitido que um presidente apoie abertamente, né, que participe ativamente de campanhas eleitorais, mas de qualquer jeito o Álvaro Delgado era o candidato do governo atual, né? Saiu derrotado, o resultado veio com cerca de 70% das urnas apuradas e o Yamandu Orsi conquistou, né, com 70% das urnas, mais de 49%, quase 50% dos votos e foi eleito presidente. Ele fez uma campanha dizendo que vai investir, né, o seu próximo governo principalmente em inclusão social, políticas voltadas ao meio ambiente e também investimento em pequenos negócios e pequenos produtores. Ele também tentou convencer o eleitorado pelos bons resultados nas eleições legislativas, que foi obtido pela Frente Ampla, né? O partido dele conquistou 16 das 30 cadeiras do Senado, além de 48 das 99 vagas na Câmara dos Deputados. Apesar da gente estar falando, ele é de esquerda e o Álvaro Delgado que saiu derrotado é de direita, no Uruguai não funciona bem, não é tão polarizado como aqui no Brasil. Não há tanta animosidade, né? Os dois são de centro, né? Assim, por isso a campanha eleitoral foi extremamente morna, pacífica, sem nenhuma intercorrência e nenhum dos dois candidatos prometeu nenhuma mudança drástica no governo. Por isso também que foi tudo tranquilo, né? Enfim, não houve intercorrência, como eu falei. Então, o próprio Yamandu Orsi, apesar de pertencer à centro-esquerda e, de certa forma, ser oposição ao atual presidente Lacalle Pou, ele falou que não vai mudar tanta coisa assim, né? Então, por isso que não teve grandes problemas. Mas, de qualquer forma, a gente vê que mesmo falando de dois candidatos centristas, o país se dividiu, né? O resultado foi bem acirrado. Aliás, as pesquisas de intenção de voto para esse segundo turno mostravam um empate técnico. E aí, venceu, portanto, o pupilo de Pepe Mujica. O Uruguai é uma ilha de civilidade aqui na América Latina. Já teve em Montevidéu, Beatriz? Já. Montevidéu, primeiro que não é um palácio, né? É um prédio presidencial que fica ali no centro de Montevidéu. E a última vez que eu estive lá foi na época do Lacalle Pou ainda. E me disseram que era costume dele fazer como as pessoas, como a gente mesmo faz, né? Compra o nosso lanche numa vendinha lá, um sanduíche, um pacotinho de salgadinho, um suco, e vai comer sentado no banco da praça.
E fica lá no banco da praça, sentado numa praça. Imagine aí a Praça da Sé, em São Paulo. Imagine uma praça no centro velho do Rio de Janeiro. Uma pracinha. Ele vai lá e come. Não tem palácio, não tem barricada, não tem gradil, não tem segurança reforçada. O cara vai lá e vive como um uruguaio normal. Bom, o Pepe Mujica é muito famoso por receber pessoas em casa, né? Aliás, o Mujica exagera um pouquinho, né? Vai de sandália de couro nas reuniões ministeriais, né? Mas o Yamandu Orsi, que é o presidente eleito, ele falou que vai seguir a ideia de Pepe Mujica e vai continuar morando na casinha dele, que também é um sítio, é numa área rural. Então tem muito isso. Mas a gente tá falando de um país, né, 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 700 eleitores aptos a votar, é infinitamente menor, então... né, isso também traz uma maior proximidade, né? O Fábio Panunzi uma vez foi lá para o Uruguai para entrevistar o Mujica. E aí, quando ele voltou, eu perguntei como é que foi lá e tal. E aí, cara, a entrevista foi boa. Tá? Não, eu vi a entrevista, mas e aí, como é que foi a produção? Não foi produção nada. Vai lá, chega lá na porteira, faz assim, ó. Ó, de casa! E o cara vem. E vai lá, aquela entrevista, TV brasileira. Pois não, senta aí, vou passar um café. Uma coisa impressionante. Ele tem, assim, uma vivência, né? E ele consegue traduzir isso em palavras de uma maneira tão clara e tão tocante, quando ele fala de que a vida não é só trabalho, que a gente tem que aproveitar, conhecer as pessoas e desfrutar dessa relação com as pessoas. Que viver é isso, não é só trabalhar. E aí já tem ouvinte dizendo aqui, ó, em vez de falar vai pra Cuba, vou começar a falar vai pro Uruguai. Né? Você sabe que o Uruguai, ele recebe estrangeiros de braços abertos, né? Contanto que você tenha muito dinheiro na conta. Você tem que... os Estados Unidos, acho que tem um programa parecido. Você vai lá e coloca, acho que 2 milhões de reais para abrir um negócio, ou você simplesmente aplica, sei lá, 4 milhões de reais, é uma grana boa, num investimento qualquer, e aí você tem o direito a morar 12 anos lá sem pagar imposto sobre os lucros da sua empresa, não é que você não vai pagar imposto individualmente, né? Mas a empresa que você abra lá com essa grana vai ficar 12 anos sem pagar nenhum imposto. É uma maneira que os uruguaios têm de captar grana. E funcionou. Eles captaram, se não me engano, 3 bilhões em 2023, que foi 2 vezes mais em relação a 5 anos atrás, um negócio assim. Então o Uruguai vai te receber muito bem, mas tem que ter muita grana. E o Mujica não é de uma esquerda estúpida, burra, que passa pano, por exemplo, para uma ditadura como a de Nicolás Maduro, né? Ele olha para aquilo e chama aquilo daquilo que ele é, daquilo que aquilo é. É uma ditadura. Aquele cara é um ditador, né? Não o considero meu aliado. Obrigado, é um cara admirável. Obrigado, Beatriz. Obrigada, boa semana. Valeu.